11 de abril, Papa Leão, o Grande, Papa e Doutor da Igreja. Um dos santos mais grandiosos do calendário da Igreja é trazido perante nós hoje. Leo, o Pontífice e Doutor, ergue-se no horizonte paschal, e apela à nossa admiração e amor. Como seu nome indica, ele é o leão da Santa Igreja, representando assim, na sua própria pessoa, um dos mais gloriosos títulos de Nosso Senhor. Houve 12 papas que tiveram este nome, e 5 do número estão inscritos no catálogo de santos, mas nenhum deles honrou tanto o nome como aquele cuja festa mantemos hoje. Daí, chama-se Leão, o Grande. Ele merecia a denominação pelo que fez por manter a fé em relação ao sublime mistério da encarnação. A Igreja triunfou sobre as heresias que tinham atacado o dogma da Trindade, quando as portas do inferno procuraram prevalecer contra o dogma de Deus tendo sido feito homem. Nestórios, um bispo de Constantinopla, endiosamente ensinado que havia duas pessoas distintas em Cristo, a pessoa da palavra divina, e a pessoa do homem. O concílio de Éfeso condenou esta doutrina que, ao negar a unidade da pessoa em Cristo, destruiu a verdadeira noção da redenção. Uma nova heresia, o oposto do nestorianismo, mas igualmente subversivo do cristianismo, logo se seguiu. O monge Eutíchias sustentou que, na encarnação, a natureza humana foi absorvida pelo divino. O erro foi propagado com uma rapidez terrível. Era necessária uma exposição clara e autoritária do grande dogma, que é a base de todas as nossas esperanças. Leão surgiu, e, da cadeira apostólica, sobre a qual o Espírito Santo o colocou, proclamou com eloquência e precisão inigualáveis a fórmula da fé antiga, na verdade, e sempre a mesma, mas sempre adquirindo um brilho maior e mais fresco. Um grito de admiração foi levantado no Conselho Geral de Chalcedon, que tinha sido convocado com o propósito de condenar os erros de Eutíchias. Pedro, exclamou os pais, Pedro falou pela boca de Leão. Como veremos mais adiante, a Igreja Oriental manteve o entusiasmo assim animado pelos magníficos ensinamentos dados por Leão a todo o mundo. As hordas bárbaras estavam invadindo o Ocidente, o Império era pouco mais do que uma ruína, e Átila, o flagelo de Deus, marchava em direção a Roma. O majestoso rolamento de Leão repeliu a invasão, como a sua palavra tinha verificado as devastações da heresia. O rei arrogante dos hunos, antes de cujos exércitos as mais fortes cidadelas tinham caído, concedeu uma audiência ao pontífice nas margens do Mincio, e prometeu poupar Roma. A calma e a dignidade de Leão, que assim desarmado confrontou o inimigo mais formidável do império e expôs a sua vida pelo seu rebanho, advirtou o bárbaro, que depois disse ao seu povo que, durante a entrevista, viu uma pessoa venerável de pé, numa atitude de defesa, ao lado do intercessor de Roma, era o apóstolo São Pedro. Átila não só admirava, como temia o pontífice. Foi verdadeiramente um espetáculo sublime, e cheio de significado, um padre, sem braços, salvos do seu caráter e virtudes, forçando um rei como Átila foi, fazer homenagem a uma devoção que mal podia compreender, e reconhecer, por submissão, a influência de um poder que tinha o céu do seu lado. Leu, sozinho e de uma só vez, fez o que levou toda a Europa várias eras para realizar mais tarde. Que a auréola da glória de Leão possa estar completa, o Espírito Santo doou-lhe uma eloquência que, por causa da sua majestade e riqueza, poderia merecidamente ser chamada de papal. A língua latina tinha, na época, perdido o seu vigor antigo, mas muitas vezes encontramos passagens nos escritos do nosso santo que nos lembram a Idade de Ouro. Ao expor os dogmas da nossa santa fé, ele usa um estilo tão digno e tão impregnado com o sabor da antiguidade sagrada, que parece feito para o sujeito. Tem vários sermões admiráveis sobre a ressurreição, e falando da atual temporada do ano litúrgico, ele diz: os dias que intervieram entre a ressurreição de Nosso Senhor e a Ascensão, não foram dias em que nada foi feito, pelo contrário, grandes foram os sacramentos então confirmados, e grandes foram os mistérios que foram revelados. Sermão 73. Vamos agora ler o esboço da vida dos santos dado pela Igreja nas matins da festa. Leão, o primeiro, um toscano de nascimento, governou a Igreja no período em que Átila, o rei dos hunos, sobrenomeado o flagelo de Deus, invadia a Itália. Átila saqueou e incendiou a cidade de Aquileia, que tomou após 3 anos de seco. Isto feito, ele correu para Roma como uma marca de fogo selvagem. Ele tinha chegado ao local onde o Mincio se junta ao Po, e estava a ponto de ordenar às suas tropas que passassem pelo rio, quando foi recebido por Leo, que se emocionou com compaixão pelos infortúnios que ameaçavam a Itália.
Tal foi a sua eloquência sobre-humana, que induziu Atila a refazer os seus passos. Quando questionado pelo seu povo, como foi que, ao contrário do seu costume, ele tinha cedido tal obediência às exigências do pontífice romano, o rei respondeu, que ele viu, enquanto Leão falava, uma personagem vestida com vestes sacerdotais, que estava perto, com uma espada nua na mão, e ameaçou-o com a morte a menos que obedecesse ao pontífice. Então, regressou Pannonia. Leão foi recebido de volta a Roma no meio da alegria excedida de todos. Pouco tempo depois, quando a cidade foi investida por Gensérico, a eloquência e reputação do pontífice para a santidade teve tal influência sobre o bárbaro, que se absteve de atear fogo aos edifícios, e proibiu às suas tropas de insultar ou massacrar os habitantes. Vendo a igreja atacada por várias heresias, e principalmente pelos seguidores de Nestorius e Eutiches, chamou o concílio de Chalcedon, a fim de remover o erro e justificar a fé católica. 630 bispos assistidos neste conselho, no qual Eutiches, e Dioscorus, e Nestorius foram condenados, esta última, uma segunda vez. Os decretos do conselho foram confirmados pela autoridade leonina. O Santo Pontífice virou então a sua atenção para a reparação e construção de igrejas. Foi através da sua persuasão que uma senhora piedosa, chamada Demetria, construiu a igreja de Santo Estevão na sua própria terra no caminho latino, a 5 quilômetros da cidade. Ele próprio construiu um na Via Pallas, e dedicou a São Cornelius. Ele reparou vários outros, e recarregou-os com todos os vasos sagrados necessários para o serviço divino. Construiu abóbadas sob as basílicas de São Pedro, São Paulo e São João Laterã. Nomeou guardas, a quem deu o nome de cubicularii, para observar nos túmulos dos apóstolos. Ordenou que estas palavras fossem adicionadas ao cânone da missa: santo sacrifício, anfitrião imaculado. Ele decretou que uma freira não deveria receber o véu abençoado, a menos que ela tivesse observado a virgindade por 40 anos. Depois destes e de outros atos semelhantes, e depois de escrever muito que estava repleto de piedade e eloquência, dormiu no Senhor, no terceiro dos idos de abril, 11 de abril. Reinou como pontífice soberano 20 anos, 10 meses e 28 dias. A Igreja grega, em sua Menaia, tem um escritório em honra de São Leão. Tiramos delas seguintes estrofas. Como foram compostos antes do cisma, mostram-nos que a antiga Igreja de Constantinopla acreditava na supremacia do pontífice romano, e que não foram os latinos que mudaram a fé. Os gregos mantêm a festa de São Leão no dia 18 de fevereiro. Imin. 18 de fevereiro. Ó pontífice feliz! Glorioso Leo! Tu foste feito companheiro dos fiéis padres e mártires, pois tu eras o mais invencível em batalha, e imóvel como uma torre e fortaleza da religião. Proclamas, com a mais perfeita ortodoxia e sabedoria, a geração indescritível de Cristo. Ó governante da ortodoxia, professor de religião e santidade, luz de toda a terra, divinamente inspirada glória de verdadeiros crentes, sábio Leão. Tu iluminas todos os homens pelos teus ensinamentos, ó harpa do Espírito Santo. Herdeiro da sé de Pedro, o príncipe dos apóstolos, presidiu a igreja, tu tinhas o seu espírito, e não estavas inflamado com zelo pela fé. Radiante com a luz mais brilhante, tu, Santo Leão, pregas admiravelmente a inefável e divina encarnação, ensinando as duas naturezas, e as duas vontades do Deus encarnado. Resplandecente com o conhecimento das verdades divinas, espalhas por todos os lados o brilho da ortodoxia, e dissipas a escuridão da heresia. Partindo desta vida, tu, ó abençoado, agora habitar mais na luz que não conhece nenhuma definição. Ó inspirado ministro dos mistérios de Deus, tu admiravelmente pregas que Cristo é o único Filho e Senhor, begotendo o Pai antes de todas as idades, nascido para nós da Virgem, e habitando na terra como nós. Sentados com glória no trono do pontificado, toparaste as bocas dos leões, e feito para brilhar sobre o teu rebanho a luz do conhecimento de Deus, proclamando o dogma divino da adorável Trindade. Portanto, foste glorificado como um santo pontífice iniciado na graça de Deus. Tu, como um sol deslumbrante, nasceste no ocidente, tu sabiamente dissipaste o erro de Eutiches, que se misturava e confundia as duas naturezas, e a de Nestorius, que as dividia. Ensinas-nos a adorar um Cristo em duas naturezas, inseparavelmente, inequivocamente, inconfundivelmente unidos. Inspirado em Deus, tu apareceste para o povo de Deus como outro Moisés, mostrando-lhes os mandamentos da religião escritos,
por assim dizer, nas mesas. Vozes clamaram na assembleia dos veneráveis mestres, louvor, ó padres, e abençoar, e exaltar Cristo para sempre. Agora, ó Padre de Cristo, tu és brilhantemente decorada com uma coroa de beleza. Como um padre fiel, tu tens feito justiça. Reza incessantemente pelo teu rebanho, agora que entras na admirável alegria do paraíso das delícias. Tu, ó mais abençoado Leu, Haste-lhe entrou na morada onde estão os assentos e tronos e fileiras dos patriarcas, entras como um verdadeiro patriarca, tudo resplandecente com fé e graça. Portanto, todos celebramos o teu nome para sempre. Glória seja para ti, Jesus, leão da tribo de Judas, que se ergueu na tua igreja um leão para defendê-la naqueles tempos sombrios, quando a santa fé estava mais exposta ao perigo. Tu acusaste Pedro de confirmar os seus irmãos, Lucas 22:32, e vimos Leu, em quem Pedro viveu, cumprir este cargo com autoridade soberana. Ouvimos a aclamação do Santo Conselho, que, admirando os ensinamentos celestiais de Leão, proclamou o sinal de favor que tu conferiste ao teu rebanho, quando tu és o mais mau Pedro alimentas ovelhas e cordeiros. Ó Santo Pontífice Leu, tu vales a pena representar Pedro na sua cadeira, de onde o teu ensino apostólico deixou de fluir, sempre bonito na sua verdade e majestade. A igreja do seu próprio dia homenageou-o como o grande professor da fé, e a igreja de todas as idades seguintes reconheceu-te como um dos médicos e pregadores mais cultos da palavra divina. Do teu trono no céu, onde agora reinas, deságuas em cima de nós a compreensão do grande mistério que tu foste chamado a defender. Sob a tua caneta inspirada, este mistério torna-se claro, vemos como sublimemente se harmoniza com todos os outros mistérios, e a fé delicia-se em ganhar uma visão tão próxima do objeto divino da sua crença. Sim. Fortalecer esta fé dentro de nós. A palavra encarnada é blasfêmia nestes tempos, vingar a sua glória, enviando-nos homens de teu zelo e aprendizagem. Tu triunfou sobre os invasores bárbaros, Atila reconheceu a influência da tua santidade e eloquência, retirando as suas tropas da terra cristã que infestavam. Nestes nossos dias, surgiram novos bárbaros civilizados, que nos convenceriam que a religião deveria ser eliminada da educação, e que o Estado, nas suas leis e instituições, deve simplesmente ignorar nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei a quem foi dado todo o poder, não só no céu, mas também na terra. Mateus 28:18. Sim. Ajudar-nos pela vossa intercessão poderosa, pois o nosso perigo é extremo. Muitos são seduzidos, e são apóstatas, enquanto se lisonjeiam por ainda serem cristãos. Reze para que a luz, que é deixada dentro de nós, não possa ser extinta, e que os escândalos públicos, que agora existem, possam ser pôs fim. Atila era apenas um pagão, os nossos estadistas e governos modernos são, ou, pelo menos, auto-intitulam-se cristãos. Tenham piedade deles, e ganhem para eles luz para verem o precipício a que se apressam a sociedade. Estes dias do tempo de paixão devem lembrá-lo, Santo Pontífice, das Páscoas que uma vez gastaste, aqui na terra, quando, rodeado pelos neófitos, lhes deste o alimento dos teus magníficos discursos. Reza pelos fiéis, que têm esta Páscoa, ressuscitado para uma nova vida com Cristo. O que mais precisam é de um conhecimento mais completo e melhor deste Salvador, para que possam agarrar-se mais a Ele, e perseverar no seu santo serviço. As tuas orações devem dar-lhes este conhecimento. Pelas tuas orações, deves ensinar-lhes o que Ele é tanto na sua natureza divina e humana, que, como Deus, Ele é o seu último fim, e o seu juiz após a morte, como homem, o seu irmão, o seu Redentor, o seu modelo. Abençoado, ó Leu. E ajudar o Pontífice que agora é o seu sucessor na cadeira de Pedro. Mostra agora o teu amor por essa Roma, cujos destinos sagrados e eternos eram tão frequentemente o tema da tua eloquência brilhante e celestial. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.